Bom dia a todos, policiais ferroviários federais, autoridades, a mídia em geral. Com a criação do marco regulatório das ferrovias, a gente pensava que realmente que ia trazer progresso, né? Ia transferir o transporte, né, mais para as ferrovias. A gente vê, mediante as grandes concessionárias das grandes metrópoles, o crescimento é enorme, né? Igual eu já citei diversas vezes, viadutos são criados, cancelas são retiradas e colocando em risco os brasileiros, porque as cancelas que são de super importância, não só os viadutos facilitam, mas o crescimento, né, das ferrovias ou o aumento de velocidade das composições férreas nas grandes metrópoles. E aí estão acontecendo muitos acidentes, muitos sinistros, e colocando em risco os brasileiros. E eu estou aí, entendeu? E, logicamente, estou correndo com o objetivo da regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, no qual se torna-se quase impossível perante esse governo, no qual eu já citei, o presidente Lula tem pleno conhecimento. No segundo mandato, já cansei de dizer, ele falou que estava quase tudo certo na AGU, no Ministério do Planejamento, e agora desvia, igual o vídeo já está postado. Eu acho que já está cansado, os senhores já estão cansados de ouvir. Mas mediante fatos que venham ocorrendo nos órgãos de imprensa, me causa estranheza na criação do marco regulatório das ferrovias, que todos, né, tinham em mente que é alavancar, né, o desenvolvimento do Brasil. E, logicamente, uma ótima ideia, mas não tem sido, né, a prática, né, não está sendo bem assim administrada pelas concessionárias, porque se soube-se que 11 mil quilômetros das ferrovias estão em abandono, em pleno abandono, pelas grandes concessionárias. Isso equivale a 36%, né, das ferrovias são inativas, estão baradas. Que estão, eles só aproveitam os trechos que dão bastante lucro. O resto, eles deixam abandono à mercê da bandidagem, à mercê do saqueamento, porque tem patrimônios lá, sim, tem muitos patrimônios. Os vagões, locomotivas, que tem pleno revitalização, estão deixados de lado, que não é a necessidade. E viram sucatas e são vendidas, e a gente nem sabe para onde vai esse recurso financeiro. Logicamente, né, a gente sabe, né? Não quero muito frisar isso não. Mas mediante as situações, eu quero focar mais nessa situação do abandono das ferrovias. Volto a dizer, as fronteiras estão abertas, se passa tudo, ilícitos. Agora, recentemente, uma reportagem no estado de São Paulo, né, foi comprovado pela Polícia Civil que passaram um grande número assim, de drogas, né? Um volume até bem alto de drogas foi encontrado, eu acho que me parece, num caminhão, e com destino às ferrovias, e dali ia para os portos, né? E ali, logicamente, ia para outros países. Então, já foi comprovado que as ferrovias, né, se passam armamentos, drogas e outros ilícitos. Isso sempre ocorreu, mas só que isso não é divulgado na imprensa, não é. Se os veres, a nossa co-irmã Polícia Rodoviária Federal, que a gente tem que reconhecer um belo trabalho que tem feito, no período da Polícia Ferroviária Federal não tinha essa facilidade, né, de celular, entendeu? De divulgação. Você faz uma coisa que automaticamente do outro lado do mundo já está sabendo. Agora eles aproveitam isso para divulgar. Não, tranquilo. Mas tem que reconhecer, nossos colegas, que os antigos policiais rodoviários federais, juntamente com os ferroviários federais, sempre estiveram na luta para o seu reconhecimento. Os cabeças brancas e os rodoviários conseguiram
foram deixados os rodoviários, os ferroviários, no qual sempre citei, o governo nunca houve interesse nas ferrovias. Agora que me parece que está tendo interesse, está sendo muito mal administrado para os órgãos competentes, eu não vou citar e tudo mais, que a gente sabe, porque realmente eles não querem realmente o êxito, né? O fluxo ferroviário seja aumentado o suficiente para o desenvolvimento do Brasil. Por que não? Eles não querem policiamento ferroviário, não querem. Que ali tem muitos interesses próprios ali, tem milícias, tem muitas coisas erradas ali nas fronteiras, entendeu? Para passar certos ilícitos, são comprados funcionários das concessionárias. Isso já foi comprovado, os colegas nossos que foram anistiados, que estavam trabalhando na Polícia Federal, foram cedidos, eles já passaram para a minha pessoa e tudo. Tem muita coisa, poxa, órgãos de segurança, né, privada e tudo, são de deputados federais que ali tem um retorno financeiro. Então, um jogo de interesse, igual no judiciário, foi jogada a nossa causa lá e tudo mais. Há interesses, né? Já citei 2 ministros realmente, né? Dino e Alexandre e tudo mais, que foram promovidos, que eram ministros do Ministério da Justiça, que aí acarreta o quê? Muito interesse de cargos. Esse deputadozinho lá, né, que está no relator da PEC lá, que vai para a Câmara dos Deputados, é um ex-policial rodoviário federal. Logicamente há interesse. Por aí os senhores imaginam, ali, se for realmente aprovada essa PEC, ele há interesse em cargos. Então tudo acontece dessa forma no Brasil. E volto a dizer, as concessionárias alegam que é o seguinte, que os trechos ferroviários que elas receberam não estavam em plenas condições de uso. Aí, meu caro, aí é dar demais, né? As rodovias estão lá, as concessionárias não tem que fazer obras nas rodovias para eles terem condições do tráfego dos carros, né? Dos caminhões e tudo. Na ferrovia é a mesma coisa, concessionárias. Quer entregar as coisas assim de bandeja? Não, os senhores têm as concessionárias que ganham, principalmente as grandes concessionárias, têm a obrigação de investir o lucro no trecho ferroviário para que tenha em plenas condições de uso. E eles alegam isso daí, que não tinha condições. Eu, quando estava na ativa, aqui no trecho da antiga SR3 de fora, que foi comprado pela MRS, eu vi que o governo realmente fez uma revitalização no trecho ferroviário, estava maravilhosa, e agora a concessionária procura conservar. É isso que tem que ser feito. Muitos trechos ferroviários, inclusive na Bahia, Espírito Santo, eu já citei num vídeo anterior, estão lá. O transporte ferroviário ali é reduzido, aqui até 11 km por hora, vê se pode, bem reduzida. Podia ser aqui na minha região, né? Porque aqui o transporte ferroviário é uma alta velocidade e tudo. Mas eu não quero desviar o assunto, não. Eu quero passar para os senhores a necessidade, né, do policiamento ferroviário federal. Não ser administrado, ser policiado por pessoal desqualificado. Nossa, a Polícia Rodoviária Federal tem um pleno conhecimento, tem feito um belo trabalho, mas nas rodovias isso leva muito tempo, eles não têm experiência, já foi mostrado, já foi passado pelo colega, né, numa reunião lá na Câmara dos Deputados, ele disse que não tem treinamento algum, ainda quer jogar para hidrovias, o contingente da rodoviária é bem inferior para fazer o policiamento nas rodovias e nas ferrovias. Isso é um desviando o assunto. O assunto é o seguinte, nós temos um quantitativo muito, sabe, interessante, que possam, os ex-policiais ferroviários federais podem ser anistiados e pode amenizar o problema, que nós temos experiência, que faça concurso, sim, nós poderemos passar, né, experiência para os que ingressarem na Polícia Ferroviária Federal. Quer criar uma polícia ostensiva? Que crie, mas tem que anistiar todos os policiais ferroviários federais, fazer uma polícia só, Polícia Rodoviária e Ferroviária, Polícia Ostensiva Federal.
mas nós não podemos continuar sendo esquecidos. Então, volto a dizer, presidente Lula, o senhor tem pleno conhecimento, um simples decreto do senhor já resolveria a nossa situação. Nós estamos em pleno final do ano. Aí eu pergunto, esses trechos que são inativos ainda estão postos das concessionárias. Vai fazer um estudo para devolução, para indenização. A NTT ainda vai fazer um estudo quanto que vai ser repassado de indenização. Um absurdo. E esse tempo todo vai ficar parado, as ferrovias vão ficar abandonadas, o patrimônio vai ficar abandonado. Aí fala, tá sem segurança, as malhas ferroviárias estão sendo invadidas. É por isso, é incentivo grande. Nesses trechos que estão sendo abandonados, até quando? Até boa vontade do governo? Deputados federais, os senhores estão aí com nossos votos para ver o erro do governo. Então é o seguinte, a Constituição está lá, a Polícia Ferroviária Federal está lá no artigo 144, o Decreto Imperial 641 está em pleno vigor, da maior autoridade na época, Dom Pedro II. Se o presidente está lá, o artigo 84, cabe ao chefe do Executivo, né, respeitar a Constituição Federal, o presidente deveria ter, né, regulamentado. De acordo com outros estudiosos no assunto, o procurador federal Marco Antônio da Silva Costa, ele já diz que não há nem necessidade da regulamentação, que é um direito constitucional. A própria Constituição de 88 já recepcionou os policiais ferroviários federais. Então, a omissão do governo, do presidente, é um crime de responsabilidade que eu estou passando no Brasil todo. E diversos vídeos já foram postados, volto a dizer que eu estou postando com frequência no próprio Ministério da Justiça. O doutor Ivete comprovou, foi falsidade ideológico do antigo Ministério do Transporte, falou que não havia policiamento nas ferrovias do Brasil. Um absurdo. Temos um dossiê, tudo comprovando. Então esperamos que as autoridades tomem uma medida extrema, com urgência. Depois nós vamos cobrar. As ferrovias estão lá, abandonadas. Esses trechos que não estão sendo usados estão lá, à mercê da bandidagem. E realmente as concessionárias, a maioria não está fazendo realmente o que deveria. Na Transnordestina eu já passei como é que está lá, a situação lá, abandono, virando sucata, trilhos colocados lá de segunda, entendeu? Trilhos que não tem condições de um tráfego, né, com alta velocidade. Então abandono de vários vagões que estão lá. Então cabe ao governo, está aí a minha denúncia e tudo mais, né, tomar uma medida drástica, urgente. Os policiais ferroviários federais passamos concurso, sempre trabalhamos fardados, armados, até com metralhadora, viaturas, carteira de polícia. E aí? Agora nós merecemos um respeito e as coisas estão acontecendo. A mídia em geral, a imprensa está divulgando. E nós estamos passando para as autoridades, a mídia em geral, o povo brasileiro, que é vítima dessa situação. E as fronteiras estão abertas, se passa de tudo, armamento, drogas e tudo mais. Então precisamos de uma postura do governo Lula. E que eu estou cobrando, e vou cobrar, ok? Vai um bom dia, fique com Deus, João Carlos.